Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado porque mais uma vez vamos abrir a tua palavra, que ela possa falar no profundo do nosso coração, que nós possamos entender as palavras da Bíblia e que seja o Senhor que fale a todos nós nessa noite. Que Deus fale, o homem se cale e que nós possamos aprender de ti. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Bom, para quem estava no último estudo, que foi segunda-feira, parece que nós vamos mudar para quarta-feira agora, né? Não é isso, meu bem? Esse mês só. Esse mês só. Então, beleza. Nós vamos mudar para quarta-feira esse mês. Mas na semana passada nós tivemos o nosso estudo, ele ocorreu na segunda-feira. E a gente falou sobre os 7 selos, tá? E nós paramos num momento em que a Bíblia fala lá no capítulo 8, fala que, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, o 7º selo, a abertura do 7º selo, eu expliquei para vocês na semana passada, é a questão da volta de Jesus. Tem silêncio no céu porque o céu está vazio, o céu é um local de atividade, e o céu vai estar vazio, porque Jesus e os anjos todos estarão vindo aqui no planeta Terra nos buscar para nos levar para o céu. É por isso que o capítulo 8 do livro de Apocalipse fala desse episódio. Só que tem um detalhe que antes de nós falarmos sobre o 7º selo e a abertura desse selo, que é uma coisa para o futuro, viu, gente? Isso aí eu já posso adiantar, afinal de contas, Jesus não voltou ainda. Jesus vai voltar. Uma série de coisas, quando se abre o 7º selo, tem uma série de acontecimentos complicados, a gente poderia dizer catastróficos, que vão acontecer no planeta Terra. Só que o Apocalipse, entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º selo, se você for lá no livro do Apocalipse, e eu vou pegar aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se você for lá, olha aí, nós estamos no livro do Apocalipse. Então, no capítulo 6 aqui, está falando sobre aqueles eventos, lembra? O terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, essa coisa toda, tá? E aí, nós temos, no capítulo 8, a abertura do 7º selo. Mas a abertura do 6º selo, ele já aconteceu aqui lá atrás, né? A gente viu os episódios, 1790 a 1833, aconteceram todos esses episódios. E o 7º selo, a abertura do 7º selo é a volta de Jesus. Mas se você for lá no livro do Apocalipse, você vai ver que o capítulo 7, ele faz como se fosse uma pausa. O que acontece? O capítulo 7, ele tem um intervalo, vamos dizer assim, entre o 6º selo e a abertura do 7º selo. Essa pausa, ela acontece imediatamente antes da abertura do 7º selo. E a gente precisa de estudar o porquê disso. Olha só, nós vamos ler, tá? Nós vamos ler. Capítulo 7, versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aí depois ele fala assim: eu vi o número dos assinalados, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, que dá um total de 144 mil. Tá? Aí depois dessas coisas, olhei, versículo 9 agora, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão,
a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e línguas e povos que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Então, olha só, vamos tentar entender isso aqui. O início do versículo 7 está falando aqui de quem são os salvos, tá? Primeiro, no versículo 9 deixa claro que os salvos têm salvo de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, ó. A toda nação, é uma multidão incontável. Estavam, cadê? Uma multidão que ninguém podia contar, de nações e tribos e povos e línguas. Quer dizer, tem gente de tudo quanto é canto. Tem gente de várias denominações, vamos colocar dessa forma aqui também. Mas todos eles... Como? Qual capítulo, qual versículo que você está agora? Versículo 9. Esse aqui, ó. Tá. Todas as nações e tribos e povos e línguas. Tá? Obrigada. Então, olha só. A quantidade de salvos, a multidão de salvos, ela é incrível. Mas tem um detalhe. Todos esses salvos, eles têm uma única característica. Uma única característica. E essa característica é o que o Apocalipse fala. Não pode ser eu a falar, não. Tem que ser o Apocalipse. Olha aqui, ó. Depois que João viu essas coisas, os selos sendo abertos, os 6 selos sendo abertos, ele viu que tinha 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Tá? Isso aí é uma expressão simbólica que diz que são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, os anjos estão ali segurando. Ventos, em profecia, são guerras. Tá? Então, a gente pode esperar aí uma guerra ou várias guerras, seja lá o que for, mas alguma coisa bem grande. Mas enquanto não tem essa guerra, toda essa guerra mundial aí, e essa guerra mundial será contra os servos de Deus. E quem serão os servos de Deus? Aí, olha aqui, ó, tem de nação, tribo, língua e povo. Vamos colocar aí, tem de gente de várias denominações, vai ter gente de tudo quanto é tipo. Porém, todos eles têm uma característica. Olha só, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E aí ele diz, não danifiqueis a terra, quer dizer, segura isso aí, anjos, que vocês estão segurando os 4 cantos da terra, segura, vocês não podem danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, todos os servos do Deus vivo terão um selo na testa. Que selo na testa? Um carimbo? Pá! Na testa. Tá? O livro do Apocalipse, ele é simbólico. Tá? E, com certeza, isso também é um símbolo. O selo de Deus é alguma coisa que nós vamos estudar hoje. Tá? O que é o selo de Deus? Nós vamos descobrir o que é o selo de Deus. E por que o selo de Deus está na testa? Porque o selo de Deus está na mente. Tá? A testa no Apocalipse significa que está dentro da mente. É algo intelectual. É algo que nós temos que decidir racionalmente fazer, receber esse selo. Esse selo, então, é alguma coisa racional. E, diante disso, a gente passa a estudar o que nós temos planejado para hoje, certo? A gente passa a estudar isso, que é o que acontece pouco antes da segunda vinda de Cristo e a abertura do 7º selo. E a gente vai ver essas características aqui no estudo de hoje. Ele é um estudo um pouco longo. Se quando ficar tarde, vocês sabem como é que a gente faz, eu paro e a gente continua semana que vem. Eu vou tentar dar bastante vazão para ver se a gente consegue fazer tudo, tá? Pode ficar algumas dúvidas, depois a gente estuda mais. Então, antes de abrir-se o 7º selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar
quem são os salvos, quem são essas pessoas que estarão salvos de toda nação, tribo, língua e povo. E eu incluo aqui que vai ter gente de várias denominações, cor, altura, peso, língua e etc, etc, etc. Mas todos, volto a afirmar, segundo o início do capítulo 7, terão uma característica. Qual que é a característica? O selo do Deus vivo. E aí nós temos que saber qual que é o selo. Então, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós falamos isso semana passada. Esse silêncio produz por ocasião da segunda vinda de Cristo, não tem ninguém lá no céu. Porque, olha só, Mateus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Está vendo por que o céu tem silêncio? Porque todos os anjos estarão com Jesus. É o que diz Mateus, no capítulo 25, versículo 31. 2 Pedro 3,9, nós já lemos várias vezes, né? Mas, mais uma vez aí, a gente vai ler: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus ele está retardando um pouquinho a volta dele. Mas o fato é que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus vai voltar. E antes da volta dele, ele vai selar. E que selo é esse? E aí a grande questão é: eu quero selo? Não quero selo? Essa aí é a grande questão. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Segundo, quais são as características desse restante dessas pessoas, dessa multidão que ele viu? Que inicialmente ele falou que era 12 mil de cada tribo, depois ele falou que era uma multidão incontável. Quer dizer, é gente para dar de pau, é muita gente mesmo. Não é só os 144 mil de que ele ouviu, mas o que quando ele ouviu é simbólico, quando ele vê é literal. É um negócio assim, é gente para encardir. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, ele já começa a esclarecer como que é esse selo. Olha aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ó, observa que os mandamentos de Deus estão entrando na história. Então, os santos, aqueles que foram separados, santo, biblicamente falando, não é aquele que tem a aureolinha na cabeça e que é santinho, que não faz nada errado, não. Segundo a Bíblia, não é isso que é ser santo. Ser santo é ser separado. Então, nós que aqui estamos somos santos. Tá? Nós somos santos. Que tipo de santos? Nós fomos separados por Deus para andar com ele. Então, todos aqueles que são separados, que aceitam, né, ser separados, porque Deus só separa quem quer, né? Apocalipse 2, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, eu entro. Então, se eu aceito isso, eu sou separado. Então, eu me torno santo, porque Deus me separa. Então, olha, a perseverança dos santos, aqueles que foram separados por Deus e que recebem o selo, eles têm duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá? O que é ter o testemunho de Jesus? Nós vamos ver no capítulo 19 que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas a gente também vai entender que o testemunho de Jesus é o seguinte: Jesus testemunha a nosso respeito. Como que ele pode testemunhar? Não tem como ele chegar diante do tribunal de Deus e falar assim: pai, absolve o Eli, porque eu vou dar meu testemunho aqui, absolve o Eli, porque o Eli é bom, o Eli é bonzinho, o Eli estuda a Bíblia e tal. Isso não funciona. O Eli, se depender disso, está perdido. Então, qual que é o testemunho de Jesus? Jesus testemunha o seguinte: ele mostra as marcas na mão dele e fala assim: pai, esse aqui, ó, confia em mim como seu salvador pessoal. E eu estou testemunhando a favor dele, que ele é culpado, ele é bem culpado mesmo, mas olha, ele confia em mim para poder receber essa bênção. Então, esse testemunho de Jesus, ele tem essas duas facetas. No Apocalipse 19 fala que é o espírito de profecia, depois nós vamos estudar a respeito disso, como é que essa questão, esse espírito de profecia, né? É a capacidade de profetizar, tá certo? Então, os santos, os separados de Deus, ele vai ter no meio deles pessoas que têm capacidade de profetizar. Mas a gente já estudou isso no passado,
que a profecia não é dada por vontade humana, é Deus que chama o profeta, tá certo? Depois a gente recapitula isso, que aqui nós vamos focar no Apocalipse. Jesus disse, está lá, ó, em João capítulo 14, 15. João capítulo 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos demonstra sua identificação com Cristo, tá? E é por isso que o inimigo vai ficar irado, vai ter guerra, e essa guerra, muito dessa guerra será contra os santos, contra os que tiverem o selo do Deus vivo, tá? Olha só, os 7 cavaleiros, os 7 selos, quer dizer, os 4 cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles fazem parte de uma mesma profecia, aquela sequência profética. Lembra que a gente é historicista, né? Na linha historicista. Então, os 4 primeiros cavalos são os 4 primeiros selos, e eles profetizam, os selos, o 5º e o 6º selo também, ele profetiza sobre fases da igreja, desde a sua fundação, lá no período apostólico, até a volta de Jesus, que ainda não aconteceu. Afinal de contas, nós ainda estamos aqui. Eu vi minha mulher tomando uma aguinha ali, lembrei. Completar minha cota do dia, já eu termino. Então, vamos lá. No capítulo 7 do Apocalipse, lembra que eu falei? Tem uma espécie de parênteses entre o 6º e o 7º selo. Por quê? Porque Deus precisa selar os santos. Ele precisa de pôr um selo. E a gente tem que descobrir quem são esses salvos, que selo é esse. Tá certo? Então, aqui, ó, Jesus interrompe a profecia, dedica, como nós já falamos. Apocalipse 7, 2 e 3, vi outro anjo dizendo, não danifiqueis a terra, o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, será a terra destruída por uma guerra total? Os 4 anjos, eles estão segurando os 4 ventos, tá lá? E como que a gente sabe que realmente vento significa guerra? A gente pode ir lá em Jeremias 49, 36, 37 e a gente vai ver, eu vou passar Jeremias já para vocês. Essa guerra que está falando aqui, essa guerra está no futuro, ela não está no passado, tá? E pela forma como profetiza, que vai danificar terra, mar e etc, 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 é alguma coisa grande, tá? É alguma guerra, com mais propriedade, uma guerra que é capaz de danificar a terra, a vida no mar, a vida vegetal, é capaz de danificar muita coisa essa guerra. Então, nós vamos ter que entender que essa guerra terrível vai acontecer, mas que antes dela acontecer, para que essa guerra não atinja os santos, os filhos de Deus, é por isso que, espera um pouquinho, deixa eu marcar aqui quem são os filhos de Deus, quem são os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, porque depois disso, aí o pau vai quebrar, mas quem tiver selado não vai receber nenhum tipo de problema, tá certo? Então, qual que é o selo do Deus vivo? Isaías capítulo 8, versículo 16, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos seus discípulos. É o que Isaías, o profeta, fala. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Novamente, a Bíblia enfatizando, João enfatizando, que a guarda dos mandamentos é extremamente importante, imprescindível. E a gente precisa de entender quais são as características básicas de um selo. Um selo tem características básicas. Se você pegar antigamente, tinha o rei, ele tinha um selo, que ele selava as correspondências, selava os decretos e tal. E esse selo, ele tinha 3 características. Nome da autoridade a que ele pertencia, o cargo que ele ocupava e a jurisdição sobre o qual exercia a autoridade. Então, 3 características desse selo, tá certo? E a gente encontra essas 3 características nesse mandamento, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Nós encontramos as 3 características. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. E agora a gente consegue facilmente encontrar as características do selo nisso aqui. Então, as 3 características que nós encontramos no sábado. Então, primeiro, o nome, tá? O nome. Olha aqui as 3 características. O nome da autoridade que pertence, tá? Então, vamos lá. De quem que é? Ó? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o sábado é de Deus. Primeiro, a questão em relação a esse selo. O nome do autor dele. O sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Então, primeira característica, o nome Senhor teu Deus está definido. Segunda característica, olha só. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, se a gente for procurar qual é o cargo que está lá no 4º mandamento da lei de Deus, o autor é o Senhor Jesus, tá? O Senhor teu Deus é o dono, é o nome do dono, do selo. Segundo, qual que é o cargo dele? Ele é o criador de todas as coisas. Céus, terra, mar e tudo que neles há. E qual que é a jurisdição? Quer dizer, por onde que ele age? Qual que é o raio de ação para esse selo? Olha aqui, ó. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, ninguém, todos estão incluídos. Todos estão incluídos nessa questão do selo de Deus. Significa que ele é para todos. Porque o nome do dono do selo, ele disse que é para todo mundo. Aqui a gente coloca que a jurisdição é todo o universo, porque, na verdade, a jurisdição de Deus é, de fato, todo o universo. Mas o universo não interessa muito para a gente nesse momento, não. Não que o universo não seja importante, mas o que interessa para nós é o planeta Terra. E se o universo... Vou dar uma coisa para vocês. Uberlândia pode fazer uma lei que contraria a Constituição do Estado? Não, não pode. Porque ela está numa esfera menor. E Minas Gerais pode fazer uma lei que contraria a Constituição Federal? Não pode, porque está numa esfera maior, certo? Então, Uberlândia tem que andar de acordo com o Brasil, Minas Gerais tem que andar de acordo com o Brasil. E todos os estados da federação têm que andar de acordo com o Brasil, com a nação. Por quê? Porque a abrangência é nacional, quando nós falamos de Constituição Nacional. A lei de Deus e o selo, que é o sábado, ele tem uma jurisdição sobre todo o universo, sobre todas as pessoas que estão sob o comando divino. Tá? E a Bíblia ensina isso. Ela revela, olha só, Isaías novamente, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo de Deus, a lei dele, ela é a lei como um todo, ela deve ser guardada, mas o selo de Deus é o 4º mandamento da lei dele. E esse texto está de acordo com o Novo Testamento. Olha só, ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. É o que a Bíblia diz, tá? Novamente, um outro texto. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei. Quer dizer, aquele que não se sujeita à lei de Deus, ele está em conformidade com a carne. E se ele está em conformidade com a carne, ele está em inimizade contra Deus. Nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu não posso não estar sujeito à lei de Deus. Eu tenho que me sujeitar à lei de Deus, porque a lei dele, dentro da lei dele, tem o 4º mandamento da lei dele, que é o selo dele, que uma vez que ele é introduzido na minha mente e que eu o guardo
por uma questão racional e por uma questão de decisão racional, a partir do momento que eu tomo essa decisão, vai chegar um momento que o anjo de Deus vai descer no planeta Terra e eu vou selar. Quem que eu vou selar? Aqueles que já estão com a lei de Deus e principalmente o quarto mandamento guardados dentro da cabeça. Então, olha aí, ó, recapitulando as características do selo, que está lá em Êxodo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Então, o nome é o Senhor Deus, o cargo é o Criador e a jurisdição é o universo. Porque Ele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e Ele fez o universo inteiro. Olha quantas vezes a Bíblia fala a respeito da importância de santificar o sábado. Ezequiel capítulo 20, 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ou seja, qual que é o sinal que caracteriza que existe uma relação entre eu e Deus? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim, disse Deus, e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como que eu admito para o mundo que eu e Deus temos uma relação e que Ele é o meu Deus? Quando eu santifico o sábado de Deus. Por que eu estou falando sábado de Deus? Porque o quarto mandamento da lei de Deus, ele diz, olha aqui, ó, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele diz o sétimo dia e diz o sábado. Ou seja, não tem como a gente escorregar disso. Não tem como escorregar. O sétimo dia é o sábado, é o que o mandamento diz. Por quê? Porque algumas pessoas, não, eu posso guardar o sétimo dia é a segunda-feira, ou o sétimo dia é o domingo, ou o sétimo dia é a terça-feira. Não, o mandamento já diz, o sétimo dia é o sábado. E apesar dos outros dias da semana terem nomes distintos em várias línguas, o sábado, ele tem nome de sábado em praticamente todas as línguas. Olha que negócio interessante. No Brasil, domingo é domingo. Segunda, nos Estados Unidos é Sunday. A segunda, nos Estados Unidos é Monday, que é realmente segunda, tá? Mas em espanhol, eu não sei qual que é, miércoles, lunes e tal, e por aí afora vai. Os nomes, os dias da semana no espanhol, eles seguem os astros, os astros lá que os incas, maias, sei lá quem que inventou isso aí. Mas o sábado é sábado. Você percebe? Porque o sábado é do Senhor, o nosso Deus. E essa é uma característica, tá? Essa é uma característica do selo de Deus. Por quê? Porque os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, tá? Então, o selo de Deus tem no Novo Testamento? Também tem. Olha só, tem profecia que demonstra que os crentes não judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento recebem por igual o selo do sábado. Olha isso aqui, ó. Assim diz o Senhor, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado. Profanar é fazer no sábado o que não é lícito fazer no sábado. E o que é lícito fazer no sábado? Jeremias, não está aqui, não está no script não, mas eu vou ter que abrir para vocês. Jeremias não, Isaías 58. Deixa eu ir lá para a gente poder, Isaías 58, vamos lá, juntos, para a gente poder achar isso aí. Então, vamos lá. Isaías capítulo 58, versículo 13. 58, 13. Olha só, olha o que Isaías está dizendo. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, eu não posso fazer a minha vontade no dia do Senhor, porque ele falou que o dia é dele.
e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, quer dizer, se você racionalmente, quer dizer, o selo é na mente, na testa, se você racionalmente disser, não, o sábado não me pertence, o sábado pertence a Deus, então eu vou me deleitar no Senhor, eu vou fazer o que Ele quer. Por quê? Porque o dia não é meu. Digno de honra, quer dizer, o sábado é digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, opa, não fazendo a minha vontade, nem seguindo os meus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, mas nem falares as tuas próprias palavras. Opa, no sábado eu não tenho que falar nem as minhas palavras. Aí, se eu fizer isso, se eu não profanar o sábado, se eu contar, se eu falar para todo mundo que o sábado é o dia do Senhor, como está na Bíblia, e se eu o honrar, e se eu seguir a vontade de Deus, se eu seguir os caminhos de Deus, se eu seguir a palavra de Deus, então te deleitarás no Senhor. Aí nós podemos nos deleitar no Senhor na certeza de que nós somos santos. Santos como? Separados por Deus. E aí ele tem uma promessa. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Eu e você vamos para o céu, sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quer dizer, quem que está garantindo isso aí? Se, nesse caso aí funciona aquele esquema, né, que tem aquela brincadeira lá do Paraguai, que o sujeito vende aquela coisa falsificada, né? Aí fala assim, tem garantia? Fala, la garantia sou eu. Tá? Esse aqui pode garantir. Deus pode falar, a garantia sou eu. Eu garanto, porque é exatamente o que ele está falando. Porque a boca do Senhor o disse. Então você percebe que esse detalhe, ele é um detalhe extremamente interessante. Mas olha só, que se guarda de profanar o sábado, que se houver chegado ao Senhor, darei a minha casa e dentro dos meus muros. Aí continua, Isaías 56, 1 a 7. Tem algumas reticências, porque não tem tudo não. Um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros, opa, não é só para os judeus. Essa profecia Isaías estava fazendo para os judeus e para mais quem? Para os estrangeiros. Sim, todos os que guardam o sábado. Olha só a abrangência do selo de Deus. Todos os que guardam o sábado, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Qualquer nação, tribo, língua e povo. Qual que é a coisa em comum? O selo. Qual que é o selo? O sábado. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. E esse sinal é para todos. Não importa a época, Velho Testamento, Novo Testamento, início da história da raça humana, se é hoje em dia, não importa sexo, não importa etnia, não importa rigorosamente nada. Jesus descansou no sábado. Olha só, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, nem Jesus falava as suas próprias palavras. Ele foi ler a palavra de Deus. Está lá em Lucas. Que dia que a Virgem Maria e as seguidoras de Jesus guardavam? Vamos ver que dia que a Virgem Maria e os seguidores de Jesus guardavam? Está lá em Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Quer dizer, a Virgem Maria guardava o sábado, segundo o mandamento, segundo o que Deus havia dito. Jesus disse aos seus discípulos, está lá em Mateus 24, no sermão profético, ele fala assim, ó, vocês precisam de orar para que a fuga de Jerusalém não se desse nem no inverno e nem no sábado. E Jesus fala isso por volta do ano 30 da nossa era, e esse episódio que Jesus estava profetizando, ele acontece no ano 70, 40 anos depois que Jesus falou isso. Ó, orem para que a fuga de vocês não se dê no sábado, por causa da importância do sábado. E as profecias, elas já nos avisaram, nós estudamos Daniel antes do Apocalipse, a profecia já nos avisou que haveria um ataque contra a lei de Deus. Apocalipse 12, 7 a 9, se o grande dragão que representa Satanás,
na rebelião contra Deus, assim como Daniel, capítulo 7, fala do chifre pequeno, que representa o anticristo, que é um instrumento de Satanás. Então, o chifre pequeno, o dragão, qual que é o objetivo deles? Mudar o tempo e a lei. Daniel 7, versículo 25. E qualquer mudança na lei de Deus não obedece à vontade divina. Olha o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixou claro: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passaram? Não, o céu e a terra é o mesmo da época de Jesus, o mesminho. Apocalipse, no capítulo 21, diz que Deus vai fazer novas todas as coisas. Aí o céu e a terra vão passar. Aí será passado. Tá? Mas até que isso aconteça, o céu e a terra, nós estamos nela. Até que o céu e a terra passem, jamais a lei seria mudada. Então, e as profecias, além disso, além de não ter mudança, as profecias, elas falam, e nós vimos isso lá no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, nós vimos que haveria um período de restauração da lei de Deus, em que a lei seria novamente colocada no lugar que ela tem que estar, a importância que tem que estar. E aí o Apocalipse, ele fala que tem um remanescente é um restante de pessoas no planeta Terra que seria fiel a Deus, tá? E que adoraria a Deus da maneira como ele havia ordenado e do dia que ele havia ordenado. Tá? E se a gente tem alguma dúvida disso, nós vamos novamente sair aqui um pouquinho e vamos lá novamente para a Bíblia, para a gente poder entender exatamente o que está lá em Gênesis, no capítulo, deve estar no capítulo 2. Deixa eu ver, porque esse aqui também estava fora do script, tá? Desculpa. Vamos lá. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E olha só o que ele fez, além de descansar. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O próprio Deus instituiu o dia de guarda. E quando nós o guardamos no dia que ele quer e da maneira que ele quer, nós podemos ser considerados um remanescente fiel, um restante de pessoas no planeta Terra que cumprem com a vontade dele. Olha só como que Apocalipse comprova isso. Lá no capítulo 14 diz assim: vi outro anjo tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo: pois é chegada, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E como que nós adoramos a Deus? Como que nós o adoramos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A adoração, amar a Deus, faz parte da adoração. Amar é guardar os mandamentos. Adorar é guardar os mandamentos também. Então, no Novo Testamento, quem que guarda os mandamentos de Deus? Os que são perseverantes. Tá certo? E até quando que a guarda do sábado se continuará? Será que até que os céus e a terra passem, aí o sábado vai passar? Olha o que Isaías fala, o próprio Deus fala através do profeta Isaías. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, olha só, lá para frente, Deus está falando assim, ó, eu vou fazer novos céus e vou fazer nova terra. E quando eu fizer, estarão diante de mim, e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor,
assim há de estar também diante de mim a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado, ele continuará sendo o dia de guarda por toda a eternidade. Por isso que Deus vai selar as pessoas antes da abertura do 7º selo, antes de Jesus voltar. Jesus vai selar aqueles que estão dispostos racionalmente a aceitar que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é o Redentor da raça humana e que vai aceitar viver com Ele por toda a eternidade, o adorando aos sábados. Porque é o que Isaías está falando aqui. Um outro detalhe interessante a respeito do sábado, que se você quiser depois, a Bíblia ela não cita isso, mas ela deixa implícito. Você vai ver que Jesus morreu na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira, na hora 9, 3 horas da tarde. Jesus é sepultado quando os soldados vão para quebrar as pernas de Jesus, porque para ele não fugir no sábado, né? Então, quando vão lá os sacerdotes, lá o pessoal, lá os soldados, para quebrar a perna de Jesus, Jesus já tinha morrido. Então, Jesus é colocado. E por isso que Maria foram preparar os bálsamos, viram que depositou o corpo lá de Jesus, e elas foram preparar o embalsamento, mas guardam o sábado. E Jesus só ressuscita na manhã do 3º dia, quer dizer, no domingo, no primeiro dia da semana. Mas por que Jesus não ressuscitou imediatamente? Ele morreu, foi para a tumba, fica lá um pouquinho, já deu certo, posso ressuscitar. Poderia? Poderia. E por que isso não acontece? Porque Jesus, mesmo morto, ele guarda o sábado. Olha só que interessante. Jesus, como Criador, ele faz uma obra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, nós lemos lá em Gênesis, ele descansa de toda a obra que como Criador ele fez. Agora Jesus precisava de nos redimir, nos salvar. E ele vem para o planeta Terra e faz todas as coisas, faz. Termina a obra dele na sexta-feira à tarde. Qual que é a primeira atitude dele? Descansar na tumba. E ele só ressuscita para começar uma outra obra no domingo. Olha que coisa interessante. Jesus cria o planeta Terra, descansa. Jesus salva a humanidade e descansa. Olha que coisa linda. Por isso que o sábado é chamado também de memorial da criação e memorial da redenção. Cada vez que nós guardamos o sábado, que nós adoramos a Deus no sábado, nós estamos dizendo: o Senhor é o meu Criador e o Senhor é o meu Redentor. E nós estamos, pela graça de Deus, aptos a receber o selo de Deus na nossa fronte, para que nós possamos, assim, recebendo o selo de Deus, quando abrir o 7º selo, que o pau quebrar no planeta Terra, não vai sobrar nada para nós. Rigorosamente nada para nós. Tá certo? Novamente, João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa aí é a comprovação de que os mandamentos de Deus o que nós temos de mais importante. Qual que é o problema? E aí eu vou tirar só um parênteses, porque já terminou essa parte. Eu vou tirar só um parênteses para a gente poder finalizar essa parte aqui. Qual é o grande problema em relação ao sábado? Qual é o grande problema? Nós temos alguns problemas em relação ao sábado. Problema número 1. O sábado sempre foi o dia de guarda que Deus deu para a humanidade. Mas, quando Deus deu aos judeus, fez deles um grupo especial, esse grupo ele deveria ser os oráculos, vamos dizer assim, os guardiões da lei de Deus e explicar para o mundo inteiro a respeito da lei de Deus. E eles eram os guardiões, eles deveriam guardar a lei de Deus. E eles fizeram isso com tanto zelo, mas tanto zelo, que eles inventavam coisas para colocar na lei de Deus. Os judeus, eles tinham mais de 700 leis que complementavam a guarda do sábado.
Entre elas, como está lá na lei de Deus, né? Não farás nenhum trabalho. Para o judeu, cuspir no chão é trabalho, porque ele cuspiu no chão, ele juntou água com saliva, né? Água com o barro, e aí ele fez o lodo. O lodo é para fazer tijolo. Então ele fez obra. Então o judeu não cospe no chão no sábado. É uma lei, não podia cuspir. Se cuspisse era obra, ia ser apedrejado, porque estava descumprindo a lei de Deus. Outra coisa, o judeu não podia carregar nada no dia de sábado. É por isso que nas túnicas dos judeus, eles têm até o dia de hoje. Depois você procura aí, eu não procurei para vocês não, mas depois vai lá na internet, procura aí túnicas judeus e tal. Você vai ver que eles têm um lencinho costurado nas roupas deles. Por quê? Porque se eles precisassem de secar a testa, entendeu? Eles não podem carregar o lenço para secar a testa. Então o lenço está preso ali, quer dizer que eles não estão carregando, que não é obra, não é trabalho. Então eles podem usar. O judeu, ele só podia dar 1000 passos no dia de sábado. Se ele desse 1001, era transgressão do sábado. Então, se ele desse 1000 passos lá por volta de 2 horas da tarde e ele parasse no meio da cidade ou no meio do campo, ele tinha que ficar lá parado, em pé, esperando a hora do pôr do sol, o sábado acabar, para ele poder andar de novo. Essas leis não foi Deus que instituiu. Foram judeus que inventaram. Em função disso, quando Jesus vem ao planeta Terra e os judeus começam a falar, você cura no dia do sábado. E aí Jesus cura e vira para o cara que ele curou no sábado e falou assim, levanta, toma teu leito e anda. Só que carregar o leito é trabalho, é transgressão do sábado. Na concepção divina, não. Na concepção dos judeus. E aí Jesus vira e fala assim, eu sou o Senhor do sábado. E algumas pessoas interpretam que o fato dele falar isso significa que ele está dizendo que você não precisa de guardar o sábado. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês não sabem guardar o sábado. Eu estou ensinando para vocês. Esse moribundo que eu acabei, é lícito fazer bem no sábado. Esse coxo que eu acabei de curar, ele pode carregar a cama dele porque isso não é trabalho. E como eu sei disso? Porque eu sou o Senhor do sábado. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que adorar no sábado, vocês têm que me adorar ao Pai no sábado. Mas isso que vocês estão fazendo não é adoração. E por isso que Jesus fala que eu sou o Senhor do sábado, é lícito fazer bem no sábado. E as pessoas interpretam isso como que o sábado fosse deixado para lá. O outro ponto é que a própria profecia orienta que existiria um poder, o chifre pequeno, que mudaria os tempos e a lei. E a igreja não é uma constatação. A Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho vários textos, posso mostrar para vocês posteriormente, que eu não separei para hoje. Tem vários momentos, vários líderes religiosos, inclusive da igreja, que diz que a Bíblia manda guardar o sábado, mas que a Igreja Católica Apostólica Romana, tem o poder dado por Deus. Eles acham que tem o poder dado por Deus. E eles mudaram o dia de guarda do sábado para o domingo. Então, se um católico fala assim, não, eu vou guardar o domingo, porque eu aprendi no catolicismo, eu concordo com ele. Agora, aquele que se diz contra o catolicismo, ele não pode fazer algo que foram os católicos que inventaram. Seria mais ou menos a mesma coisa que indulgência, como é que fala? Promessa, esses negócios, que é uma coisa católica. E nós, os evangélicos, não fazemos. Mas a grande questão é que, porque os judeus deturparam o sábado, as pessoas, e Jesus veio para falar, não é assim, as pessoas entendem que Jesus falou, olha, não precisa de guardar sábado. Se não precisasse, eu quero crer que Jesus tinha falado isso. Falou, olha, gente, eu vim aqui para dizer para vocês que não precisa mais guardar o sábado. Jesus não fala isso hora nenhuma. Alguns líderes religiosos protestantes alegam que os discípulos e Paulo, que eles não guardaram o sábado. Isso não é verdade. Tem textos da Bíblia
que o apóstolo Paulo fala que no sábado ele se retirou para um local para ele poder, porque ele estava trabalhando e ele não conhecia ninguém, então ele se retirou para um local afastado para ele poder guardar o sábado. O apóstolo Paulo guardou o sábado. João fala no início do livro do Apocalipse, eu, João, fui tomado por uma visão no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? O sábado, está lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sétimo, é o sábado, que é do Senhor teu Deus. Então, qual é o dia do Senhor? O sétimo dia, que é o sábado. Não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, não é o domingo. É o sábado. E o selo de Deus, ele precisa de conter os 3 elementos do selo. O nome do camarada, o cargo dele e a área de alcance. Então, se eu sou um rei medo-persa, então eu falar Eli, rei medo-persa, que sou o rei, está aqui o selo, para todo o reino da Medo-Pérsia. Então, o meu selo, ele diz que esse decreto, ele serve para todos os súditos do reino Medo-Persa. Por quê? Porque ele é do rei, e esse rei é o Eli. Tá? Então, quando a gente vai para o sábado, nós encontramos o sábado do Senhor teu Deus, encontramos o nome de Deus no sábado. Nós encontramos qual que é o cargo dele? O Criador, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E qual que é a abrangência dele? A todos. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro, nem qualquer um. Isso é para todo mundo. Nenhum pode transgredir. O meu sábado é para todo mundo. Esse aí é um mandamento para todos. Queridos, o livro do Apocalipse diz que Deus tem um selo. E a Bíblia como um todo, inclusive, incluindo o livro do Apocalipse, diz que esse selo é o sábado. Nós vimos lá o profeta Jeremias, inspirado por Deus, Deus falando para nós, olha, vocês precisam de guardar o meu sábado, porque o sábado é o sinal entre mim e vós. O sábado, se o sábado é o sinal, se a gente for lá para a época que os judeus saíram no Êxodo, eles estavam no Egito, a última praga, o anjo passava e ele tinha que ver um sinal. Qual era o sinal? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Se ele passasse numa casa, não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o primogênito morria. Quando o anjo de Daniel, de Apocalipse, capítulo 7, quando o anjo designado por Deus for passar por toda a raça humana para selar, quem ele não encontrar adorando a Deus no dia de sábado, como diz o mandamento, não terá o selo. E se não tiver o selo, todas as pragas que vão acontecer em Apocalipse, no capítulo 8, sobrecairão sobre quem não tiver o selo. Não sou eu que estou falando. É uma notícia triste, ruim, mas é o que a Bíblia diz. Que Deus nos abençoe para que nós continuemos estudando a Bíblia e deixando a Bíblia nos falar tudo aquilo que nós precisamos de saber. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é clara. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, nós somos humanos, outras pessoas aparentemente instruídas têm uma interpretação diferente e isso gera na nossa mente uma aceitação dessa verdade, mas nesse momento nós abrimos a tua palavra e ela foi clara em nos dizer que o Senhor tem um selo, que esse selo será posto sobre todos aqueles que guardam seus mandamentos e têm a fé no Senhor, tem o seu testemunho, e nós entendemos que o seu selo de todos os seus mandamentos, aquele que tem o seu nome, o cargo e a abrangência, está no 4º mandamento da sua lei. Imploramos que o Senhor nos ajude a racionalmente aceitar as suas verdades
e praticá-las na nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos no nome de Jesus. Amém.